Olá pessoal, sou o professor Gustavo Fregapane, trabalho com conteúdos de legislação e direito para concursos públicos e vou trazer para vocês hoje uma dica para o concurso da SUSEP, que vale tanto para os cargos de nível médio como os cargos de nível superior. Como vocês sabem, o edital ele foi muito extenso ao trazer a Constituição Federal. Na verdade, a banca não delimitou e nem o órgão delimitou quais artigos que serão cobrados na prova. Então, a Fundação La Salle, ao realizar essa prova, ela pode cobrar qualquer artigo da Constituição Federal, que vocês sabem que tem mais de 200 artigos. E sem falar nas outras matérias, né? Como a banca não delimitou, como que o candidato vai estudar todo esse conteúdo em tão pouco tempo? Não tem como ver artigo por artigo. O que eu fiz aqui para vocês na nossa dica? Eu fiz um resumo aqui com os principais artigos que são cobrados em provas realizadas pela Fundação La Salle e também que podem aparecer em razão da natureza deste concurso da SUSEP. Então, os artigos que eu sugiro a leitura, que são os mais prováveis que venham a ser cobrados, são os artigos 1º a 4, isso aqui são muito poucos, são bem curtos esses artigos, tá? Que trazem os princípios fundamentais da nossa Constituição. E aí é muito importante diferenciar os fundamentos, os objetivos e os princípios que o Brasil vai adotar em relações com outros estados, relações internacionais. Às vezes, provas da Fundação La Salle tentam confundir estes conceitos um com o outro. Depois, nós temos um dos artigos mais importantes da nossa Constituição, que é o artigo 5º, que traz os direitos individuais e coletivos. E aí atenção especial com aqueles direitos que envolvem a questão penal e a questão prisional, né? O que envolve lá pena de morte é importante saber, assim como aqueles crimes inafiançáveis e imprescritíveis, como os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, e também aqueles direitos que devem ser assegurados aos presos, que estão lá nessa lista de direitos do artigo 5º. Depois, nos artigos 6 a 11, nós temos direitos sociais. Os direitos sociais que são listados no 6º artigo da Constituição, e do 7º em diante passa a se tratar somente de direitos do trabalho. Direitos de nacionalidade, quando que o brasileiro é nato ou naturalizado, estão lá no artigo 12. E é muito importante saber os cargos que são privativos de brasileiro nato, que estão listados no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. Depois, os artigos 14 a 17 estão lá dispostos os direitos políticos, os direitos que o cidadão tem na participação na vida política do país. Também é importante dar uma analisada. Lá no artigo 24, trata-se da competência concorrente, porque tem competências que são privativas da União e tem outras competências que são concorrentes entre União e Estados. Nesta competência concorrente está lá o direito penitenciário. E é importante saber que legislar sobre direito penal é competência privativa da União. Não existe no Brasil nenhuma lei estadual estabelecendo algum crime. Os crimes são dispostos em lei federal, especialmente o Código Penal, dentre muitas outras. Tá? Agora, direito penitenciário não é competência privativa da União. Legislar sobre ele é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme o artigo 24 da Constituição. Então, esse artigo é importante porque ele fala sobre o direito penitenciário. Artigo 37 a 41 são os artigos que tratam da administração pública, principais regras e direitos que vão ser aplicáveis a servidores públicos. Tá? E esse artigo é muito cobrado pela Fundação La Salle. Temos ainda o artigo 144, que trata especificamente de segurança pública. Então, um assunto também muito provável aí na nossa prova. Pessoal, essa dica tenta então ajudar vocês a adivinhar o que vai aparecer na prova. Infelizmente, né, a gente não tem como assegurar que não vai ser cobrado algo fora desses artigos. É apenas uma dica para otimizar o teu estudo e também a tua revisão. Caso tenha interesse em estudar o direito constitucional para esse concurso da SUSEP,
eu tenho um curso por videoaulas somente com essa matéria constitucional, não só com esses artigos que eu citei na dica. Eu trabalho alguns outros. Eu trabalho também, além destes, toda a organização do Estado. Eu trabalho também os poderes, Ministério Público, funções essenciais da Justiça. Todos esses assuntos são abordados no nosso curso, que está com o preço promocional aí de R$ 59,00, dando acesso ilimitado pelo período de acesso, né? Pode assistir o vídeo quantas vezes quiser o mesmo vídeo, né? Podendo estudar e revisar sem se preocupar com o limite de acessos, tá? Essa é a nossa dica, pessoal. E logo a gente volta aí para trazer novas dicas para este concurso da SUSEP que a gente está trabalhando diariamente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.